A Lara Cursino conversou com a nossa repórter de judiciário, Paola Cuenca, e tem mais detalhes pra gente. Pois é, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Poder Expresso. Moraes hoje decidiu que iria desconsiderar o pedido do governo do Distrito Federal para avaliar se o sistema prisional de Brasília tem condições de lidar com as necessidades de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente vai conversar sobre isso agora com Paola Cuenca, que está aqui já comigo, e vai me explicar o que Moraes argumentou para desconsiderar esse pedido. Boa tarde, Paola. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, Moraes, na decisão dele, que foi um despacho ali dentro do processo, ele argumentou que, na verdade, por impertinência, era uma ordem dada para que este documento do governo do Distrito Federal fosse desentranhado. E daí vamos por partes a respeito desse despacho. Porque, primeiro, a impertinência se refere ao fato de que ainda não se está na fase de execução penal, ou seja, de se falar quem vai cumprir a pena, em qual lugar, de que maneira, qual formato, para que então se avalie, de fato, se o Complexo Penitenciário de Brasília, chamado de Complexo da Papuda, tem ou não condições de receber o ex-presidente Jair Bolsonaro diante das necessidades de saúde, nutricionais, médicas, enfim, que ele apresenta. E também não se está em momento até de definir se, de fato, esse é o local para onde o ex-presidente será enviado para cumprir essa pena. Por isso, a impertinência, já que a gente tem amanhã começando o julgamento dos recursos, os primeiros recursos que foram apresentados ao julgamento, a sentença que foi dada a respeito da condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. Então, a gente ainda está em uma fase recursal, não em uma fase de execução de pena. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais, considerou essa impertinência do pedido do governo do Distrito Federal. E na sequência, ao argumentar, ao pôr ali essa justificativa da impertinência, Moraes fala sobre o desentranhamento deste documento dos autos, ou seja, para que este pedido do governo do Distrito Federal seja retirado dos autos do processo e de fato destruído, ou seja, não consta no histórico do processo mais esse pedido feito pelo governo do Distrito Federal. E esse termo, desentranhar no mundo jurídico, é utilizado, por exemplo, quando um documento ele é anexado ali nos autos de maneira equivocada, ou, por exemplo, um prazo para apresentar algum tipo de recurso ou de pedido já foi encerrado e então faça esse pedido depois. Aquele também documento já tem que ser desentranhado porque foi apresentado fora do momento. Então, o ministro pediu para que esse pedido do governo do Distrito Federal fosse de fato retirado dos autos. É como se ele não tivesse existido ali naquele histórico de fato. Então, não vai ser nem colocado para uma análise em outro momento, vamos colocar assim nesse sentido. A impertinência de documentos, a gente já viu acontecer inclusive nesse processo, no caso da defesa de Mauro Cid, logo depois da sentença dada, do julgamento que aconteceu em setembro, a defesa de Mauro Cid já havia solicitado que a tornozeleira dele fosse retirada, a entrega do passaporte, e Moraes também falou, olha, impertinente o pedido nesse momento, a gente ainda não está nesse momento de fazer esse tipo de análise a respeito desse tipo de situação, e a gente já viu então acontecer isso naquele momento ali, falando de Mauro Cid. Agora, quando o GDF quer tratar sobre assuntos de execução de pena, enquanto estamos em fase de recursos, então Moraes mais uma vez entende pela impertinência e desconsidera o pedido, não tem nenhuma manifestação a respeito desse assunto.